Fala pessoal, escritor professor Walter Luiz na área, gravando esse rápido vídeo para comentar a questão do Malafaia, essas declarações que ele fez lá no Jornal do Inimigo, Jornal da Globo, e mostrar para você, porque ao meu ver, isso não foi um mero ato de, como o Bolsonaro falou, ele deu uma voadora do Bolsonaro, ou então fez umas críticas, não. O que ele fez foi um golpe baixo e uma alta traição. Curte, compartilha, inscreve no canal e lembra que a verdade é uma só. E vamos lá. O que aconteceu? Depois que teve o primeiro turno da eleição de São Paulo, simplesmente o Malafaia foi lá falar com a Mônica Bergamo, que é uma baita lulista, altamente a postura de Bolsonaro conservativamente, e ela foi simplesmente escutar o Malafaia dizer que Bolsonaro era covarde, omisso, que dava sinais mítidos e que não era um líder terrível da direita. Não era, que líder é esse? E com o bônus dele ter falado lá que ele não era confiável, com a Mônica Bergamo concordando. Ele não é confiável não. Aí só com isso, só essa parte de ele chegar na mídia que mais odeia o Bolsonaro, que é contra nós, e dizer que postaram todas essas coisas, isso não é uma traição? Aí você diga, não, ele pode ter feito um jogo político, ou ele então é meio esquentadinho, falou as coisas, sei lá. Isso aí é só uma parte, porque a outra parte é muito pior. Aliás, duas. Uma da entrevista e outra depois da entrevista. Na entrevista ainda, ele chegou ao cúmulo de dizer o seguinte: o Bolsonaro tava lá, ligou pra mim, se aconselhando comigo, chorando, não sei quantos 5 minutos, você vai ser preso, que estão prendendo todo mundo. Ao ponto da Mônica Bergamo chegar a se assustar, dizendo que ele disse que estava com medo de ser preso. Ou seja, até ela ficou assustada com a revelação. Porque o Malafaia, ele simplesmente revelou coisas do íntimo do Bolsonaro que ele confiou a ele, o Malafaia. Isso não se faz com amigo, isso não se faz com aliado. E mais ainda o agravante por ele ser pastor. Pastor, ele aconselha pessoas e ele sabe o conceito do sigilo. E ele não guardou o sigilo. Falou isso em rede pública e no pior lugar possível. Se você já não está convencido de que o Malafaia é uma farsa, um traidor, não estou dizendo nada em relação às pregações dele, se ele tem Deus ou não tem, estou falando em relação à postura política dele. Tem a cereja do bolo, logo depois ele tentou consertar as coisas lá no Instagram dele, dizendo, olha só a postagem dele. Ele vai dizer, os bolsominions do Marçal estão aí dizendo que eu tô mal com o Bolsonaro, eu tô resolvido com ele já, Atente, ele usou a expressão bolsominions. Essa expressão pejorativa ridícula, que não tem sentido algum, só é usada por esquerda e pessoal isentão que odeia o Bolsonaro. Tá? Então, ele tá dizendo que o pessoal que segue o Bolsonaro é bolsominion. Aí, Walter, mas ele falou do pessoal do Marçal. Ele falou bolsominions, viúvas do Marçal. Ou seja, são bolsominions específicos, segundo ele. Ou seja, tem outros bolsominions. E ele já deu claro várias vezes, eu sou antenado, eu não sou alienado. Ou seja, as pessoas que defendem o Bolsonaro, para eles, são alienados. Porque para ele tem que, às vezes, gritar, falar ruim e xingar o Bolsonaro na frente das pessoas para ser que nem alienado. Não confunda isso que eu estou falando com aceitação total. Isso não existe. Tem uma pessoa, eu não aceito 100% nada que ninguém fala, até mesmo da minha esposa, quanto mais do Bolsonaro. Mas, entre isso e você ficar metendo o pau nele, assim, xingando ele, fazendo essas coisas, são outros 500. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, o Malafaia, ele traiu o Bolsonaro, ele traiu os cristãos conservadores bolsonaristas do Brasil. Isso se ele foi um dos nossos. Porque na minha visão, eu acredito que ele era oportunamente estava do nosso lado. Que agora está se desprendendo para, não obstante, apoiar o Tarcísio no lugar do Bolsonaro. E aí já é uma outra conversa. Então, é isso que eu acredito. Então, curta, compartilha, inscreve no canal. A verdade é uma só. Valeu!